Bom, turma, continuando nossa aula de elipse escada, como trabalhar com tags, né? Bom, ao trabalhar com tags, né, a gente vai usar o menu Organizer, né? O Organizer é uma estrutura, né, que é semelhante à árvore, né? Então você tem uma distribuição aqui em formato de árvore, onde cada sinal, esse sinal de mais, né? Quando eu clico, né, ele abre mais opções e estabelecendo uma hierarquia, uma certa hierarquia, onde você tem um elemento maior e ele vai se deslocando. E esse princípio ele vale também, né, a gente vai ver que vale também para as tags. Né? Então aqui eu já tenho uma tag criada, né, a tag crono. Né? Quando eu clico em tags, né, na raiz, o que eu encontro? Eu encontro algumas funcionalidades da aba tag, né, do comando tag, né, da função tag. E o que acontece? Eu posso criar um grupo de tags, né, eu posso criar simplesmente uma nova tag, né, um novo tag. Eu posso estabelecer um relatório mostrando quais são os tags, né, disponíveis. Eu posso exportar isso para outro projeto, enfim, outra aplicação. Tá? O que acontece? Então, quando eu venho aqui em novo tag, eu enxergo, né, os tipos de tags, né, disponíveis, né, que o Elipse Escada trabalha. Tá? Então, no total, são 8 tags distintas, né, e cada uma tem uma funcionalidade. Né? Convém lembrar o seguinte, que o tag ele serve para quê? Qual a aplicação dele? O tag é necessário porque a cada tag eu tenho uma variável de processo. Tá? A variável de processo é aquela variável que eu monitoro, que eu supervisiono o meu processo, né? Que está lá na planta, está lá na fábrica. Tá? Então, por exemplo, seja uma temperatura, um valor de pressão, o status de funcionamento, né, se está em operação ou não está em operação. Tudo isso é monitorado, né, é obtido, essas informações são adquiridas, né, e a gente associa essas variáveis de processo uma tag. Tá? Então por isso que é importante conhecer cada uma dessas tags, né, e saber quando utilizá-las, enfim. Então, a primeira delas é a tag crono. Ela tem a função de criar um cronômetro. Então, se eu quiser temporizar algum evento, né, algum processo, por exemplo, eu vou utilizar a tag crono. Tá certo? Então ela permite que a gente faça criação de tempos, né, de cronômetros, né, para temporizar um determinado processo. A tag bloco PLC e a tag PLC, né, elas têm naturezas parecidas. Né? Bom, a tag PLC ela é usada para fazer aquisição de um equipamento. Né? Então, quando eu tenho não só um PLC, né? Ela chama PLC, mas não só um PLC. Por exemplo, se eu for usar o Arduino, eu vou criar tags PLC para fazer a aquisição de informações do Arduino, como também enviar informações para o Arduino. Então, essa tag PLC, nós temos como configurar, por exemplo, protocolo de comunicação que será utilizado, características, né, desse sinal de comunicação. Então, por exemplo, a gente define o bound rate, por exemplo, né, do sinal, se ele vai ser serial, se ele vai ser um TCP/IP. Então, essas configurações você consegue realizar na tag PLC, tá certo? E a tag PLC vai estar associada a uma I/O lá do teu equipamento, PLC, ou Arduino, ou qualquer outro equipamento. Pode ser um inversor de frequência, um servomotor, enfim, qualquer um que trabalhe com com essa característica, né, será utilizada uma tag PLC para fazer a aquisição desses dados, tá certo? O bloco, a tag bloco PLC também tem o mesmo
princípio, né? Ele vai trabalhar aí com um equipamento externo, né? Fazer aquisição, né, de dados de um equipamento externo. Só que ela é interessante que ela cria um bloco de tags, né? À medida que você já conhece o teu equipamento, conhece as IOs, conhece a interface que precisa ser realizada, você pode criar um bloco de tags, né, um bloco de tags PLC, e a partir desse bloco fazer a aquisição desses dados. Tá? Então a diferença é que agora tem um bloco, ou seja, eu tenho um conjunto de tags que estão associadas com as interfaces do meu equipamento, tá certo? A tag DDE ela é utilizada, né, para trabalhar com programas externos fora o Ellipse SCADA, né? Principalmente quando nós temos aí programas do pacote Office, né? Um deles, por exemplo, o Excel. Então eu tenho lá uma planilha que é alimentada com dados do processo, né? Esses dados, eles eventualmente precisam ir para o Ellipse SCADA para dar continuidade nos processos, né? Então o Ellipse SCADA é alimentado pelo Excel. E aí esse processo pode ser feito manualmente, mas o interessante é que há uma automação, né? Que exista uma automação. Então nesses casos eu posso criar uma tag DDE e essa tag DDE ela vai apontar para um determinado, por exemplo, célula lá do Excel, né? E resgatar a informação que está lá, né? O dado que está lá. E aí alimentar o Excel de forma automática. Tá? A tag demo é utilizada, né, para criar simulações. Né? Ela é uma tag randômica, né? Ou seja, ela mostra valores aleatórios. Né? E esses valores aleatórios eles podem ser utilizados para fazer simulações, né, verificar comportamentos, né, você consegue criar cenários dentro do Ellipse SCADA, ao invés de você colocar isso na prática. Né, tá? A tag expressão ela é utilizada para criar equações. Então, quando eu tenho, por exemplo, situações que eu preciso apresentar num relatório, por exemplo, conversões, né? Então vamos entender que o meu processo está sendo medido em graus Celsius, né? Então toda etapa do meu processo lá, a informação de temperatura está em graus Celsius. Em algum momento no relatório eu preciso colocar a informação em Fahrenheit. Então eu consigo, né, usando a tag expressão, eu consigo, a partir da fórmula de conversão, eu consigo pegar essa variável, né, que está em graus Celsius, convertê-la para Fahrenheit e jogar isso no relatório em Fahrenheit. E conversões também de eixo, por exemplo, se eu tenho medições em RPM ou radianos por segundo, a gente consegue fazer conversões desse tipo, metros para centímetro, enfim, todo tipo de conversão que for necessário, você consegue criar uma tag expressão para fazer essa conversão. A tag matriz ela é utilizada para criar uma matriz de dados. Né? Então você pode criar uma tabela de dados auxiliares e aí através de linhas e colunas, né, você consegue alimentar um processo, definir valores para um processo, né? E isso é importante quando você está lidando aí com variáveis que vão ser utilizadas no teu processo. Tá? E por fim, a tag run, né? A tag run é usada para armazenar valores. Né? Então, quando eu quero armazenar determinados valores, né, que serão utilizados posteriormente no processo, eu posso utilizar uma tag run, tá bom? Então essas são as oito tags aí que o Ellipse SCADA disponibiliza. Cada uma delas tem uma aplicação distinta. A gente vai ver uma aplicação de cada uma para que fique mais claro o uso dessas tags, tá ok? Valeu!